Examinando as Escrituras, estamos lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2. Vamos estar lendo agora a partir do versículo de número 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Portanto, agora, a palavra profética em Isaías fala a respeito de um engano que é a troca da glória de Deus, das maravilhas de Deus, Deus como Criador, sustentador de todas as coisas, com sabedoria, com todas as coisas caminhando de acordo com a vontade de Deus, vindo assim a paz, segurança, alegria, uma vida feliz e abençoada. E o homem troca este caminho pelas suas próprias invenções. Por exemplo, o homem inventa os grandes edifícios, acaba criando, a partir de grandes edifícios, as grandes cidades, grandes metrópoles. E o que nós temos então? Nós temos o homem se vangloriando de ter aqui, como nós acabamos de ler na palavra, prata, ouro, cavalos e carros. Então nós temos aqui uma cidade, desde lá da Idade Antiga até a nossa idade contemporânea, cada vez cidades maiores, edifícios mais altos e um maior número de carros, avenidas, pontes, viadutos. Embora tudo isso não funcione harmonicamente como a criação de Deus, o homem se vangloria ao observar seus grandes monumentos, e assim ele os transforma em ídolos feitos pela sua mão, como se tivesse um poder para dar a vida, para dar a alegria, para satisfazer a vida. Então, nós observamos o fruto, o resultado dessas coisas. Em primeiro lugar, troca-se a sabedoria de Deus, a natureza, a harmonia da terra, criada por Deus, formada pela sua palavra, troca-se por algo criado pelo homem, que está gerando pobreza, crise, poluição, tristeza, solidão. Nós vemos as águas poluídas, vemos o ar poluído, nós vemos destruições causadas por esta criação do homem, da mão do homem, que já tem uma natureza desordenada. O homem pode saber criar um carro, mas ele não sabe para onde irá a fumaça ali que sai do carro, que é expelida pela queima do combustível fóssil e vai para o ar. Isso vai acumular, isso o homem vai respirar. Então, uma criação errada. Embora o homem se exalte tanto pelas suas grandes invenções, pela sua ciência moderna, porém, ele não tem a capacidade de Deus de criar o ar, a natureza, o rio, o mar salgado para consumir a poluição dos rios e o retorno dessa água evaporando para a atmosfera e retornando em forma de chuva. Esse é Deus.
Esse é o Deus que deve ser glorificado, adorado pela sua sabedoria, do início ao fim. Deus cria toda essa harmonia da natureza, essa sequência, essa renovação. O homem não, o homem se atrapalha. O homem faz algo, cria uma invenção, ele transforma a natureza, ele não cria nada novo, mas o que já existe, criado por Deus, ele transforma em uma invenção humana que vai trazer um caos, uma poluição, vai trazer uma guerra, vai trazer também o que nós acabamos de ler aqui na palavra profética, a idolatria. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos. Então é algo errado, é algo que está levando a humanidade a um crescente desequilíbrio da natureza, da temperatura, das chuvas. Nós estamos observando uma certa destruição das fontes de água, dos rios, dos mares, da natureza em geral. O homem criou algo que ele adora, que ele exalta, que ele idolatra, mas que está ali destruindo. Então essa é a característica do ídolo. O ídolo vai levar o homem à destruição, porque o ídolo é mudo, é surdo, ele não vê, ele não pensa. Então leva o homem também a ser assim, leva à ignorância, leva à autodestruição. Ele inventa o avião e poderia ser usado apenas para transporte de pessoas, de famílias, para que o mundo se tornasse um lugar mais próximo, que todos pudessem viajar a todas as nações da Terra. Porém, imediatamente a sua ignorância o leva a colocar uma bomba dentro deste avião para jogar na cidade do seu adversário, em outros países, e assim alimenta a guerra. Então veja que a ignorância do homem que adora a obra das suas mãos é aquilo que os seus próprios dedos fizeram e que estão levando à autoflagelação, à autodestruição. Isso é idolatria. Porém, as coisas de Deus devem ser realmente glorificadas. A sabedoria de Deus, a forma como Deus cria as coisas em uma harmonia do princípio ao fim. Como Deus está ali observando a forma como é feita e como será dissipado aquela poluição, aquele mal, como será purificado, como será limpo. Então esse é Deus, essa é a sabedoria de Deus. E a sabedoria do homem, ela é ignorante, ela é louca e leva à guerra, à morte, à destruição. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Você observa uma nação que há pouco tempo iniciou uma guerra, que está bombardeando constantemente as cidades da nação vizinha, mulheres estão fugindo com as crianças, os homens estão morrendo, a terra está sendo destruída, a produção do trigo e a própria natureza sendo destruída, a possibilidade de um acidente nuclear. Então, a terra toda se avilta, as famílias destroçadas, as pessoas sofrendo. Portanto, não lhes perdoarás. Tantas e tantas pessoas sendo afetadas por aquela idolatria da obra do homem, dos drones, dos mísseis, dos aviões, dos navios de guerra. É tal esta idolatria da obra das suas mãos, causando fome, morte, destruição, que a palavra de Deus está dizendo: a gente se abate e os homens se aviltam, portanto, não lhes perdoarás. Por isso virá o fim. Por isso está marcado
a ira de Deus, o dia do juízo, e nós estaremos aqui trabalhando essa questão, pois ela será referida aqui pelo profeta, e nós iremos mostrar isto claramente. Anunciamos a paz, anunciamos o reino de Deus, anunciamos a vitória final da vida, da verdade, da alegria, da salvação. Mas antes disso, estes homens que estão destruindo a terra não serão perdoados e serão destruídos. Todo aquele que destrói a terra, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, já que é uma antecipação de que essas obras dos homens, que o homem idolatra, que o homem se vangloria, mas que estão levando a humanidade à guerra, à fome e à destruição, será destruído. Tudo isso será destruído e virá então o dia do Senhor, quando a sabedoria de Deus será exaltada, será demonstrada, o amor de Deus, o cuidado de Deus pela vida. Quando então o nome do Senhor será glorificado tremendamente. Em que momento? Quando for instituída a vida eterna. Quando chegar então o momento do homem passar da morte para a vida eterna, para a eternidade. Este é o grande dia do Senhor. O Senhor será exaltado naquele dia. Todos os que viverem eternamente, os que ressuscitarem para a vida eterna, exultarão ao Senhor de uma maneira como jamais foi realizada em qualquer celebração, em qualquer momento aqui na terra. Será um momento de alegria ao chegar à eternidade. Que você possa fazer parte destes que irão ressuscitar no último dia para viver a eternidade com Deus. Será o dia mais feliz de toda a história, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vida eterna. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós te louvamos pela salvação, pela vida eterna. Deus, pelo teu cuidado com a vida, pois tu nos criaste, Senhor, para estarmos vivendo eternamente contigo. E nós já nos alegramos antevendo este dia prometido, o dia da vitória, o dia do reino de Jesus, o dia do reino da eternidade, onde reinaremos com Cristo para sempre. Ó Deus, muito obrigado pela salvação em Jesus Cristo, que nos dá essa certeza de que assim como ele ressuscitou dos mortos e vive eternamente, à tua direita, sentado, reinando contigo, ó Pai, nós também estaremos ali com ele para sempre contemplando a tua face, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que esta bênção, que esta salvação chegue a todas as famílias da terra, essas que estão nos ouvindo, e todas as demais, em todas as nações, todos os povos sejam alcançados pela vida eterna, pela salvação em Cristo, pelo conhecimento da tua justiça, da tua verdade, que sejam abençoados, livres da guerra, livres do mal, livres do homem que idolatra a sua produção de armas de destruição, que venha a perecer, que venha a ter fim, Senhor, este sistema de morte, de guerra, e que para sempre venha reinar a vida, a paz, a alegria, a salvação, ó Pai. Nós te agradecemos pela salvação de toda a humanidade, orando em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.